Muito bem, esse programa Economia e Desenvolvimento começou lá atrás, há 24 anos. Estamos completando 24 anos nesse ano de 2024. E esse programa tem não só tido a oportunidade de trazer conteúdos e tal, mas aproximar a gente de pessoas queridas, pessoas que a gente gosta e tal, né? E que desenvolve essa amizade há muitos anos, que é o caso do nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Raskin. Sérgio, estava com saudades do amigo. Obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Sempre na luta, né, Tchê? Sempre na luta, sempre na luta. Te agradeço o convite. É um prazer estar contigo, não só aqui, como em outros lugares que a gente se encontra também. A conversa é agradável e flui. E a gente sempre aprende um pouquinho. É verdade, a gente sempre compartilha também conhecimento, né? O Sérgio que é especialista em prótese e também em implantodontia. Mas claro que eu não vou só explorar o Sérgio nessa área de especialidade dele profissional, mas também porque nós temos aí um tumulto, um conflito lá no Oriente Médio e ele é especialista nisso também, né? Porque o Sérgio seguidamente está lá em Israel e sabe muito bem disso. Então nós vamos também explorar ele nesse assunto importante que é da geopolítica internacional. Mas em relação à prótese e implantodontia, quais novidades? Nós falamos há uns 2 anos, tem muita coisa que mudou de lá para cá, né? Olha, Silvio, muita coisa mudou, muita coisa interessante, muita coisa em prótese. Hoje a gente trabalha com muita prótese digitalizada, né? Tudo feito hoje, aquilo que era muito manual, hoje está tudo feito pela informática, né? Pela computação, por fresagens, materiais, tudo que vem de materiais. O que interessa, a coisa mais bacana de todas, é que está acabando o metal na odontologia, né? O uso das cerâmicas estão se disseminando muito, os implantes, que eram titânio, hoje já tem implantes de cerâmica também, com o mesmo resultado, mesma eficiência, mesmos tempos. Aquele implante que se colocava e a gente instalava o parafuso dentro do osso, né? Fazia a cirurgia da colocação do implante, esperava 6 meses, 4. Hoje, em 40 dias, 30 dias, nós já estamos começando a fazer as próteses. Apesar também as próteses de carga imediata que se faz na hora. Mas são questão de conceitos e princípios, eu gosto de esperar um pouquinho. Né? E trabalhar com o que a gente chama de estabilidade secundária. Estabilidade primária é o atarrachado do implante no osso, estabilidade secundária é quando o osso interage com o implante e eles ficam unidos. Né? E a eliminação do metal deixa a prótese mais natural, mais viva, porque a cor, a estética, tudo se dá pela passagem de luz. Quando tu tem metal no fundo de uma cerâmica, de uma porcelana, tu tem que esconder esse metal, tu usa um opacificador. E esse opacificador e o próprio metal não deixam passar luz, porque a cor, a estética, a beleza, se dá pela passagem da luz e pela refração da luz. Então aí tu vai conseguir uma naturalidade. Hoje as porcelanas são feitas para se fazer uma dentina igual a dentina do dente, um esmalte igual ao esmalte do dente. Então não é fazer um dente clarinho, um dente que mais ou menos pareça a região aquele que entra e mimetiza a região e fica ali dentro. Hoje não, hoje o dente é feito como o dente adjacente, o dente do lado, ou principalmente o homólogo, né? Que é o igual. Se eu faço um canino desse lado, eu tenho que fazer igual o canino do outro lado. Se eu fazer um premolar desse lado, igual o premolar do outro lado. Porque se eu não usar essa simetria, eu vou parecer que a boca tem uma diferença de posição. Então tem muita artimanha, muito jogo, muita coisa bonita. Hoje está muito fácil trabalhar, porque o uso da fotografia, se usa muito a fotografia para comunicar com o laboratório de prótese. Eu ainda tenho laboratório de prótese no meu consultório também. Né? Muita coisa a gente faz no consultório, tu conhece, tu sabe como é que é. Aliás, tempos atrás era muito raro, né? O próprio odontólogo ter o seu laboratório, né? É verdade. Hoje é uma coisa mais comum, o pessoal aprende a fazer cerâmica. Eu fui um dos primeiros a ter laboratório no consultório, eu fui um dos primeiros dentistas a aplicar cerâmica, fui um dos primeiros dentistas a tu está nessa trajetória há 5 décadas, por aí? Eu estou fazendo 47 anos de formado esse ano, mas já trabalhei com professores durante a faculdade. Meu pai era dentista, também acompanhava no consultório. Então foi uma vida muito gostosa. A família Raskin é muito medicina e odontologia, né, ou não? Exatamente. Quem não é dentista é oftalmologista, mais ou menos é por aí o caminho. Mais ou menos esse é o nosso caminho da família. Sérgio, naturalmente, assim, claro que a odontologia trouxe como várias etapas, vários segmentos da sociedade, muito desenvolvimento tecnológico, científico e tal. E há tempos lá atrás, digamos 50 anos, o Brasil era conhecido como o país dos desdentados, né?
Evidentemente que isso tem uma série de razões, inclusive alimentícias e tal. Mas hoje eu acho que a coisa não está mais assim, né? Hoje mudou muito, né? Vários fatores mudaram. O primeiro deles foi o uso do flúor na água, né? O flúor na água reduziu assim a quantidade de cáries, aquele volume de cáries. Comentei que meu pai era dentista, meu pai dizia assim, que quando chegava fim do ano, eles traziam, os caras traziam os filhos no dentista e a criança tinha 8, 10, 12 cáries e o cara salvava o verão dele, né? Aquele pessoal terminava as aulas e ficava salvo. Hoje, graças a Deus, isso é uma coisa que não acontece. Porque aumentaram muito as técnicas de higiene, prevenção, o flúor, prevenção. Hoje, quem tem filhos jovens em casa, ou netos, ou sobrinhos, sabe que as pessoas não têm cárie. É muito raro ter uma cárie, ter isso. Então, assim, além da questão cultural. E outra coisa também, nós temos uma das melhores odontologias do mundo. A odontologia brasileira é considerada no mundo de um jeito... Eu tive fora falando e ouvindo algumas vezes também, e o conceito da odontologia brasileira é muito bom. Uma odontologia alemã, odontologia brasileira. A odontologia da Inglaterra não se compara com a odontologia do Brasil. Se tu olhar as pessoas... O inglês na rua, tu não vê aquele conceito estético que o brasileiro tem, que o alemão tem muito disso. A gente tem uma odontologia de primeiro, uma odontologia de dar orgulho. E tanto é que nós temos inúmeros palestrantes brasileiros hoje dando aula fora daqui, né? E convidados em congressos e tudo isso aí. Então, e a odontologia está sendo hoje ainda digamos assim, uma carreira, digamos assim, que é procurada? Assim, ó. Nós temos vários fatores hoje que são uma coisa assim interessante. Sabe que eu dei aula há muito tempo? Sim, claro. Eu tive uma escola até dezembro, a gente encerrou a nossa escola. Encerrou a escola? Encerramos a escola. Depois da pandemia, diminuiu a quantidade de pessoas, mesmo com preços muito acessíveis na escola, praticamente custo, né? Diminuiu a quantidade de pacientes. E essas clínicas populares fazendo em 50 vezes no cartão de crédito, o cara acha que está fazendo barato, mas está pagando a longo prazo. A longo prazo. Diminuiu muito os pacientes das escolas, não só a nossa escola, como as outras escolas também. Mesmo os cursos de graduação das escolas tradicionais nas universidades, né? Diminuiu muitos pacientes. Então começou a ficar uma dificuldade de ter paciente para os alunos. Segundo, a qualidade dos alunos também. Tem muita escola, muito curso de odontologia. Quando eu fiz diminui a qualidade também, né? De uma certa maneira compromete, de certa maneira. Mas é que o aluno vem fraco. Não quer dizer que o curso seja fraco. Claro. O aluno vem fraco e desinteressado. E odontologia é uma profissão bem trabalhada, com uma boa clínica, remunera bem. E muitas pessoas vão atrás do fator, essa profissão dá um pouquinho mais, aquela dá um pouquinho menos. Né? Então, começa assim. E os alunos saem muito... Eles já entram fracos na universidade e saem também fracos da universidade, porque por mais que o professor da universidade se esforce para ensinar, o aluno vem com limitações, né? Então, isso é uma das coisas que também atrapalhou a gente, o risco, a consequência de ter incomodações com pacientes que os alunos estão atendendo. No fim, a gente acabava fazendo as coisas e mostrando como é que era, em vez do próprio aluno praticar no paciente. Então, mas tem cursos muito bons aí, faculdades maravilhosas, né? Mas a quantidade, o mercado está saturado de escolas de odontologia. Porque assim, hoje toda faculdade privada, o aluno não é mais aluno, ele é cliente. É o que o aluno quer, o que o mercado demanda, né? Aquela a coisa que funciona. Então, tá meio gozado, né? Vamos dizer o termo assim. É uma visão mais mercadológica da coisa, né? Exatamente, mais mercadológica. Mais do que triplicou o número de universidades. Então, assim, estão largando o dentista até não querer mais. Muitos não têm nem o que fazer, não tem consultório. E o mais chato de tudo é que depois da pandemia, depois da enchente agora, sabe quantos consultórios ficaram submersos? Todo mundo, muita gente tem consultório no térreo, né? E nas zonas mais baixas da cidade. E foi muito bacana, o mutirão, a solidariedade, grupos de dentistas se ajudando. Eu tenho uma autoclave que eu não estou usando, eu tenho uma alta rotação, uma broca que eu não estou precisando. Eu troquei meu compressor e tenho outro que está mais fraquinho um pouquinho porque eu preciso, mas para outras pessoas serve.
E foi feito um mutirão muito bacana no meio da odontologia e, graças a Deus, conseguiu ajudar muita gente e botar muita gente boa de volta no mercado. Que talvez não tivesse condições de voltar, porque o mercado está difícil, está bem saturado. É verdade, é. Mas, Sérgio, além de mais, em primeiro lugar, quero te cumprimentar pelo teu time, né? Tá bom o Internacional, né? Agora tá indo bem, no bom caminho. Bem. Ele despertou, aliás, ele começou a jogar bola, acho um pouco mais tardiamente, senão ele poderia até estar habilitado a disputar o título brasileiro, né? Se tivesse trocado o treinador antes ou começado com outro treinador, estava disputando o campeonato. Com certeza. Mas eu acho que pega a Libertadores para o ano que vem, né? Eu acho que está ali no limite, tal, deve pegar a Libertadores se mantiver esse desempenho. Na expectativa, né? Até o final. Torcida, por isso, né? Outra coisa, né, Sérgio, é que nós temos aí esse conflito lá que foi acirrado de maneira muito forte a partir dessa semana com o bombardeio do Irã a Israel. Como é que tu está vendo esse imbróglio todo? Que é uma coisa histórica, né, que acontece lá. E esse bombardeio com o Irã aí não vai ficar por isso mesmo. Eu acho assim, ó, acho que tem que voltar um pouco atrás no tempo. Sim. Entender um pouco da geopolítica da situação. Da região do Oriente Médio. Se a gente olhar para a Europa, né? Se a gente olhar para a Europa e ver que a Europa está em crise, guerra, sanções econômicas, principalmente sanções à Rússia, né? Muito grandes. E a Rússia lidera um bloco muito grande. Puxa, China. A China, mas mais a Rússia ainda, a política. Aquela política assim, tipo envenenar a gente no exterior, aquela coisa um pouco de Guerra Fria, aquela manipulação dos países, como tinha a invasão da Ucrânia. Né? Agora a Rússia pediu para Israel sair do Líbano. Por que a Rússia não sai da Ucrânia? Então, assim, ó, as coisas começam a ficar assim. Então, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona a coisa. Há uns anos atrás, não muito, Israel descobriu no mar uma das maiores jazidas de gás do mundo. Uma das maiores jazidas de gás do mundo. Qual é o mar? No Mediterrâneo, no contorno de Israel ali. Tem ali, Israel é banhado pelo Mediterrâneo e pelo Vermelho, né? Mar Vermelho. Isso aí. E Israel descobriu essas jazidas de gás. E vai fazer um gasoduto para a Europa. E está acertado esse gasoduto. O Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, é o primeiro-ministro de Israel, está empenhado há muitos anos nos chamados Acordos de Abraão. O que são os Acordos de Abraão? Israel era um país sozinho no meio do Oriente Médio. Ele fez a paz com Marrocos, acordos de paz, botou embaixada no Marrocos, tudo funciona direitinho. Na Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e assim, tudo cercado ali, Egito, que é coisa muito grande. Existe um equilíbrio entre os países muçulmanos, entre a Arábia Saudita e Irã, que são os dois maiores países, têm maiores população, e um país é xiita, outro país é sunita, né? Basicamente xiitas e sunitas, e é uma briga muito grande, né? Toda a briga é porque se um é filho direto de Maomé, o outro é o genro do Maomé, qual que deveria seguir na morte do Maomé, quem deveria assumir, se era um colegiado ou se era o genro do Maomé, eles brigaram entre sunitas e xiitas. Então, assim, ó, e houve uma separação. Esse gasoduto, Israel vai fazer um gasoduto para a Europa e vai mandar gás para a Europa, certo? E é o interesse de Israel muito grande em fazer ele pela Arábia Saudita, porque Israel não tem acordo de paz ainda, tem escritórios comerciais e outras coisas com a Arábia Saudita, mas não tem uma embaixada. Daí entraria a Arábia Saudita nos acordos de Abraão, que para Israel é muito interessante, porque Israel começa a ter um processo de paz ali. Com quem que Israel não teria paz? Síria, Iraque, Líbano, Irã, que são um bloco russo. Né? Ou podia passar esse gasoduto pela Arábia Saudita ou pela Turquia. Israel, claro, que optou pela Arábia Saudita por interesses políticos e regionais, né? E para passar esse gasoduto. A quem não interessa um gasoduto na Europa? A Rússia, claro. A Rússia. Então, o que acontece? A Rússia, ela se defende das sanções cortando o gás da Europa. E a Europa passa frio no inverno. O que aconteceu na Inglaterra, então é isso aí. Então, esse gás tiraria a hegemonia do gás russo na Europa. Aí o que
a Rússia faz? Ela pega o telefone e liga para o Khomeini lá, que é o filhotinho deles, e diz, bota tua turma de terrorista, que são, o Irã terceiriza a guerra com Israel, porque até aí não se mete, né? Terceiriza a guerra com Israel, com Hamas, Hezbollah, a Jihad Islâmica, os Houthis, todos esses grupelhos, todos esses grupos terroristas maldosos, de acordo que, porque uma das coisas que mudou, porque o mundo tinha medo de terror. Hoje o terror está se escondendo de Israel. Porque Israel vai lá num buraco lá e acha o chefe do Hamas, e vai lá e acha o chefe do Hezbollah. Hoje eles estão escondidos, eles não botam a cara para a rua. Então hoje o terror está com medo do mundo, né? Que o mundo tinha medo do terror, porque eles faziam atentados. Tanto é que eles fizeram um atentado em Israel, padrão antigo. Entraram, metralharam uma parada de ônibus e mataram 8, 10 pessoas ontem. Então, aí começa toda a história. Só que a mídia, grande parte da mídia é esquerda. Sempre é mídia, né? A mídia é esquerda. E a causa palestina, que eles chamam de resistência, que na verdade não é resistência, porque esses grupos terroristas do Irã, todo mundo fala em solução de 2 estados ou de um estado. Qual é a solução de um estado? Acabar com Israel. Não tem Israel. Eles não querem solução de 2 estados. Então, assim, a mídia não mostra, mas Israel recebe foguetes do Hezbollah e do Hamas todos os dias do ano. 1, 2, 5, 10, 20 foguetes todo dia. Como Israel tem o Domo de Ferro, o sistema de defesa de foguetes, ele anula esses foguetes, foguetinhos. Só que agora, o Irã, viu que não consegue passar por isso, está começando a mandar mísseis balísticos. O Hezbollah tem míssil balístico, mandou míssil balístico. Os Houthis jogaram lá do outro lado do Oriente Médio, jogaram mísseis balísticos em Israel. Agora o Irã, quase 200, 180 mísseis balísticos que estavam falando. A maioria, 90%, 95%, explodiu no ar. E alguns caíram em lugar onde não tem proteção do Domo de Ferro, que é mais no norte, que são mais áreas abertas, né? E a coisa vai. Para ter uma ideia, se fala em 2 estados, um estado de Israel e o estado palestino, que ele tem 2 partes, Gaza ou Cisjordânia. Tu sabe o que é a Cisjordânia? Cisjordânia é a antiga bíblica Samaria e Judéia. Tu imagina que para Israel entregar a Judéia, da tribo de Judá, que são das 12 tribos de Israel, deve ter sido puxado. Israel faz de tudo para fazer um acordo. Então, o nosso presidente querido diz que Israel não quer sentar na mesa, diz que não... Tem que entender o seguinte, com esses grupos terroristas, não tem conversar. Tu senta hoje e faz um acordo... Esse cara quer resolver o problema diplomático sentado numa mesa de bar tomando cerveja. Olha o nível diplomático desse cara, né? Bom, não, o que acontece é o seguinte, faz um acordo com Hamas, com a Fatah, como fazia do tempo do Arafat, com a Jihad Islâmica, com o Hezbollah, aí vai fazer um acordo, acertam o acordo, levam o acordo, aí já não querem mais aquilo, querem mais isso. Aí topa, vai lá e quer mais isso. As pessoas têm que entender que não é que não quer, não tem com o que conversar. Porque não são país, não tem um corpo diplomático, não tem nada, são meia dúzia de fanáticos. São terroristas, na verdade. São terroristas. Com terrorista não tem conversa. Na verdade é isso aí. Eu acho que o Brasil hoje está caindo muitos degraus no seu processo civilizatório com esse grupo que está comandando o país. Né? Uma declaração dessa, dada pelo presidente, que o Israel só quer matar, quer dizer, é de uma estupidez, para não dizer outra coisa, uma estupidez que coloca o país, o Brasil, numa situação muito delicada do ponto de vista da sua estratégia geopolítica internacional. Isso é verdade. Sérgio, obrigado muito pela tua presença aqui. Eu quero te trazer mais vezes aqui, porque eu acho que tu tem que voltar, porque esse tipo de informação, como tu disseste muito bem, nós estamos, assim, sob o domínio de uma mídia que é esquerdista para tudo, né? Não só em todos os campos, da política nacional, política internacional, essa mídia esconde a informação verdadeira, porque, na verdade, nós sabemos, né, que nós vivemos num país que busca sempre a liberdade, e a verdade... Tem um escritor chamado Leon Tolstói, o Tolstói dizia o seguinte, né, que a liberdade é o bem maior do ser humano, só que a liberdade
ela não tem que ser, ela tem que ser buscada através a liberdade tem que ser buscada através da verdade. Então, quando tu tens a verdade, tu chegas à liberdade. Por que a esquerda, não só nacional ou internacional, ela não fala em liberdade? Porque ela não quer a verdade. Né? Então, o Tolstói tinha muito presente essa questão. A esquerda não gosta da verdade, por isso que ela não fala em liberdade. Tu não vê jamais movimentos de esquerda defender a liberdade. Nós, conservadores de direita, queremos a liberdade, porque nós atuamos visando sempre a verdade. Eles não querem a verdade. Eu tenho um amigo muito inteligente, muito capaz, morou em Israel há muito tempo, e eu perguntei para ele, esse tempo, eu li no jornal um artigo assim, assado, e falava isso sobre esse assunto. Ele disse assim, primeiro me diz que jornal tu lê. Qual é o viés do jornal? Aí vamos ver sobre que ótica nós vamos entender esse artigo. É verdade. Ou qual é o canal de televisão, ou qual é a rádio, ou quem falou. Isso, porque hoje tem uma dicotomia muito grande entre direita e esquerda, porque não parece que não existe mais centro, né? Que a maioria das pessoas está no centro. É verdade, Humberto Eco tem uma frase que diz assim, o tempo das verdades acabou, né? Nós vivemos num tempo só de mentira, empolhação e tal. A verdade está sempre encoberta. Esse é o nosso grande problema hoje é descobrir a verdade. Aí sim, que nós... O João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade está muito... a liberdade é a consequência, é o fruto da verdade. Descobrir os interesses atrás da verdade. Exatamente, é isso aí. Sérgio, obrigado pela tua presença, até uma próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Silvio.